Meus irmãos, em nome do Senhor Jesus, tem evangelismo domingo à tarde. Oxe, eu vou assistir a Flamengo. Você não ouviu e não respeitou o nome do Senhor. Quando Jesus chegou em Gadara, os demônios fizeram o homem se prostrar e adorar. Tem culto que a gente não adora. A nossa natureza caída nos assemelha a obras demoníacas. Só a regeneração nos assemelha a Jesus. O orgulho fez o anjo virar demônio. Só a humildade, semelhante a Cristo, torna homens semelhantes ao próprio Criador. O melhor. Só para ler mesmo. Povo de Deus, paz do Senhor Jesus. Vai não? Tá. Eu quero aproveitar que vocês estão em pé. Qual o tema da festa de vocês? Está baseado em Marcos, capítulo 10. Abra comigo. Obrigado. Só funciona lá? Aleluia, 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 aleluia. Esse aqui tá mais crente. Não tá, Adelino? Aleluia. Obrigado, viu? Tem vezes que acaba a bateria bem no meio da mensagem. Pensa numa vergonha que eu fico. Marcos 10, 27. E olha para mim aqui rapidinho. Eu gosto de ler todos os versículos que eu vou usar para pregar. Eu prego de modo expositivo. Mas eu sei que vocês estão cansados. Eu vou ler um versículo só, se você prometer que vai continuar com a Bíblia aberta enquanto eu prego. Então tá, 27. Rapaz, eu fiquei bonito nessa foto. Vou levar isso aqui, botar lá no meu escritório. Olha só o que diz o 27. Jesus, porém, olhando para eles. Jesus fez o que para eles? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível. Marcos 10. Prometeu, por que é isso? De novo, por causa dele. Jesus, porém, olhando para eles. Jesus fez o que com eles? Disse: para os homens é impossível, mas não para Deus. Pois para Deus... Abra a Bíblia, velho, tu é doido. Ah, não, tá marcadinho. Perdão. Podeis assentar. Minha gratidão a Deus por estar com vocês mais uma vez. Minha gratidão a Deus pela vida do pastor Roberto Arruda, pastora Vera Arruda. Muito obrigado. Que Jesus continue dando graça, saúde, sabedoria. Eu sei que Deus tem muita coisa a fazer através da vida de vocês ainda. Essa igreja está em pleno desenvolvimento. Com essa juventude tão avivada, eu tenho plena certeza que é apenas o começo. Apagou de novo. Tu tem que tirar esse economizador de bateria.
que não apaga. Isso, passar a senha. A liderança dos jovens Gutierrez, Vanessa e o Igor, como é bom saber que vocês cumprem o chamado de Deus para a vida de vocês e estão se aperfeiçoando cada vez mais. Que Jesus dê graça, vos dê sabedoria também e proteja-os cada vez mais. Pastor Oséias, meu amigo, é um prazer revê-lo. Que Jesus te use ali na política, com graça, com lealdade, justiça, como Ele já tem te usado. Eu tenho orado por isso. Eu não faço parte daquele grupo de crente. Política e igreja não se mistura. Por isso que um programa de TV para a gente ter, o bispo sabe quanto é que é. Por isso que já perdemos para a ideologia de gênero. Sabe por quê? Política e igreja não se mistura. Já perdemos para a ideologia de gênero. Já perdemos. Sabe por quê? Vou repetir não. Que Jesus te use lá, pastor Oséias. Que Jesus te use lá. E eu estou orando por isso. Eu sei que essa igreja tem visão aberta para isso. Tem não, irmão? Vou pegar aqui. Igor. Obrigado você, viu? Delino Massal é meu amigo. Obrigado, meu amigo, pela sua amizade. Amo sua vida, amo sua família. E vá lá no pastor Oséias. Pensa numa igreja top. Gente, eu estava a caminho. Eu ganhei um iPad quase do meu tamanho. Eu estou tão ciumento que nem tirei o plástico ainda. Para anotar os meus esboços, eu estava perdendo muito esboço, porque eu gosto de valorizar os temas dos congressos onde eu prego. Eu acredito que vocês oram e pedem a Deus um tema. Aí eu gosto de honrar o tema, porque eu me sinto conectados com vocês e com a direção de Deus. Então eu estava perdendo muitos esboços. E a minha esposa me deu esse presentão aqui. Marcos 10 é um capítulo para o perfil de Marcos longo no que tange a narrativa, história, palavras. Marcos está contando uma história. Por que eu digo especialmente em Marcos? Porque Marcos gosta de mostrar as obras de Jesus, não as pregações de Jesus. As maiores porções de pregação de Jesus você encontra em Mateus, Lucas, João. Marcos, como é o evangelho do servo, é normal você ler em Marcos Jesus fazendo. A palavra que mais se repete no evangelho segundo escreveu Marcos é logo. Porque Jesus não se atrasava, não deixava para depois. A intenção de Marcos é mostrar Jesus fazendo, trabalhando. Só no capítulo 1 você já vê, Jesus é batizado, é tentado, vai para a sinagoga, vai para a casa da sogra de Pedro, expulsa capeta, cura enfermidade. Jesus trabalha e logo foi, logo foi, logo foi. Marcos é assim. Mas quando chega no capítulo 10, esse Deus que só faz, que só serve, para e fala. Então ele trata acerca do casamento, capítulo 10, do versículo 1 ao 12. Ele abençoa as crianças falando do 13 ao 16. E agora o contexto para a narrativa, o contexto para a pregação, o contexto para o texto que estamos usando é a chegada de um jovem. Um jovem que aparentemente qualquer mãe olharia e diria: esse aí seria um bom genro para mim. Ou a moça diria: olha mãe, ele é uma benção. É sério. Um jovem, olha só, versículo 17, olha aí, abaixa a cabeça, olha aí, ó. Pondo-se Jesus a caminho, correu para ele um homem, mas o título aí é um mancebo de qualidade, que é jovem na expressão antiga.
pois Lucas o chama de jovem. Versículo 17: pondo-se a caminho, correu para ele um jovem, o qual se ajoelhou diante dele. Ou seja, publicamente ele se ajoelha diante de Jesus. Começou bem, ele não teve vergonha de se humilhar diante de Jesus. E ele perguntou a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aí você diz: uau, olha para mim, ele está interessado pela vida eterna. Então as primeiras palavras dele denotam que ele se interessa por eternidade, salvação, porque vida eterna é salvação. Os ímpios também viverão eternamente, porém é uma eternidade quantitativa, viverão sempre sofrendo. E os crentes, eternidade qualitativa, uma vida de qualidade com Jesus. Então ele diz: bom mestre, que devo fazer para ter a vida eterna? Aparentemente falando, rapaz, o camarada se prostrou diante de Jesus, está interessado por vida eterna. Só que quando você lê as palavras de Jesus para ele, você diz: não é isso tudo que eu pensei, não. Porque Jesus olha para o mesmo e diz assim: por que você está me chamando de bom se só há um que é bom e esse é Deus? Jesus diz no próximo versículo 19: tu sabes os mandamentos. Olha o que Jesus está dizendo: tu sabes os mandamentos. Agora Jesus volta para responder a pergunta. Primeiro Jesus corrige: tome-lhe na cara. Aí agora Jesus volta para responder a pergunta. Você está perguntando por vida eterna. Tu sabes os mandamentos, porque você é judeu. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Aí o jovem responde a Jesus no versículo 20: mestre, tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Ou seja, desde a minha tenra idade, desde quando eu era mais novinho, isso aí tudo eu pratico. Aí Jesus olhou para ele com um olhar de amor. Versículo 21. 20 mais 1 mais 20. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse. Então Jesus olhou para ele e pode falar, olhou para ele e Jesus olhou para ele e o amou. E quando Jesus ama, ele exige. Toda aliança tem que ser baseada no amor. Toda aliança tem compromisso, é um símbolo externo de um compromisso interno. Então, se tem uma aliança, se há compromisso, tem que haver exigência. Não quero dar satisfação a ninguém, não. No case. Não quero dar satisfação a ninguém, não. Não cresça no ministério. Entrega a credencial. Ninguém manda em mim. Desvia, vaza. Se ninguém manda em você, não é democracia, é anarquia. E aqui não é lugar de bagunça. Mas para Deus todo mundo é igual. Entre os iguais, Deus tem os primeiros. Jesus olhou para ele com um olhar de amor e disse: falta-te uma coisa. Olha o que ele disse antes. Tudo isso eu tenho observado desde quando eu era mais novo. Aí Jesus disse: te falta uma coisa. Está pensando que eu não sei, rapaz? O que, Senhor? Vai, vende tudo quanto tens. Tinha, viu? Dá o dinheiro aos pobres, terás um tesouro no céu. Vem, toma a cruz. Baixou muito o meu som aqui, abafou. Por favor, me ajuda. Está incomodando a igreja o som? Tá top, é só deixar top. Vem. Olha o que Jesus diz. Vai, vende tudo quanto tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem. Ou seja, vai e vem. Porque a gente gosta muito do vem.
Vem pra Jesus, vem pra Jesus, vem como tiver, que Ele ama como tu é. Vem pra Jesus como tiver. Aí vem e fica do jeito que está. Não pode. Por quê? Ó, vem, toma a cruz. Eu quero Jesus, eu quero Jesus. Venha, cheguei. Tome a cruz. E o que é tomar a cruz? É o seguinte, tomar a cruz é o seguinte, quando o camarada ia carregar, quando o camarada lhe era dada uma cruz, que ele recebia aqui a viga principal, acabou. Ou seja, vou morrer, acabou, não volta mais. Para onde você está indo? Você está vendo, não? O que você está fazendo? Está cego? Ele só pode dar esse tipo de resposta se é cultural a pessoa saber o que é que ele está fazendo. Então quem carregava a cruz estava indo para morte. Aí quando Jesus diz, vem, tome a cruz. Vem e abra mão de seus desejos. Não é que você não vai ter desejo. Você vai abrir mão da satisfação deles. Se a satisfação deles fere os desejos que Deus tem para a sua vida. Então, estava legal o versículo lá. Ó, 21. Ó, vem e toma a cruz. Só que Jesus também disse, vai. Ou seja, enquanto tem uns que gostam do vem sem cruz, tem outros que gostam do vai. Sem ninguém mandar ele ir. Ou seja, não se prepara e vai. Não lê Bíblia e vai. Não tem nenhum compromisso com a sua igreja local e vai. Posta 30 dias de agenda, pregando todo dia. Ou seja, nunca vem. Não ceia, não senta para ouvir pastor, não é liderado, não é discipulado, não sabe o que é escola dominical, não sabe o que é reunião de obreiro, porque ele só vai. Então, esse é o equilíbrio do evangelho. Vem, vai, vem. Você vem, cala a boca, senta, é preparado. Depois você vai. E depois que for, volta, é assim, vai, volta, vai e volta. A igreja é um povo que veio para depois ir. Êxodo 3, vem a mim. E agora, Senhor, eu te enviarei ao Egito. 1 Samuel 16, Samuel, vem a mim. Eis-me aqui, Senhor, eu te enviarei a Jessé o belemita para ungir Davi. Lucas 10, Jesus chamou a si os que ele haveria de enviar. Ninguém vai em nome de Jesus sem primeiro ter vindo a Jesus. Eu estou falando aqui da obra missionária, mas se tratando desse rapaz, Jesus diz, falta ali uma coisa, porque eu te amei, eu vou te exigir. O quê? Vai, vende tudo que tem, pega o dinheiro, dá para os pobres, vem, toma a cruz, me segue. Jesus está o chamando para a salvação. Quando Jesus diz, vende tudo que tem, pega o dinheiro, meu Deus, vende tudo que tem, pega o dinheiro, dá aos pobres, terás um tesouro no céu, depois vem, toma a sua cruz e me segue. Ele fica triste, porque ele não tem o costume de renunciar. Eu quero a minha bênção, Jacó segurou o anjo, eu quero minha vitória para depois subir. Ele quer a bênção, ele gosta da bênção, ele não abre mão, ele não renuncia, ele é alguém que quer receber. Aí Jesus diz, agora você comigo vai ter que abrir mão do que tem, tudo, e é tudo, irmão. Por isso que eu digo, Eliseu, não isola vídeo para fazer polêmica no YouTube, não. Por isso que eu digo Eliseu Rodrigues, particularmente, tá? Tu é o que tu quiser. Eu não sou dizimista, eu sou tudista. Ninguém gostou do tudista. Porque quando você é dizimista, você diz, 10%. Calculadora, por favor. Gastei isso, entrou isso. Mas tenho despesa com isso. Então 10%. Pronto, está aqui minha conta, já estou quite com Deus. Vai ter dia que ele vai dizer assim, eu quero é tudo. Porque fui eu quem te dei tudo. Irmão, quando você entender isso, tu vai entender que Deus não quer teu envelope. Ele quer você.
Porque nem todo mundo que dá envelope para Deus se deu para Deus, mas quem se deu para Deus, tudo que ele tem pertence a Deus. A hora que Deus exigir, ele vai entregar a Deus, irmão. Pega, vende tudo que tem, me segue. Olha só o versículo 22. Ele, pesaroso desta palavra, se retirou triste. Por quê? Porque possuía muitas propriedades. Ele é um bom administrador, ele só recebe. 23. Então Jesus, olhando em redor, lembra do primeiro olhar? Jesus olhou para ele e o amou. Agora Jesus olha em redor, ele se retirou. Jesus nem para ele ficou olhando. Oh, tadinho, deixou eu. Volta para eu. Não me deixa eu aqui, não. Eu vou morrer por você. Volta para mim. Eu te amo. Volta para mim. Não. O camarada se retirou. Jesus olhou ao redor. Por que Jesus olhou ao redor? Porque enquanto tem um que virou as costas, tem um grupo que deixou Jesus no centro. Tem um grupo que não abandonou Jesus. É para esse grupo que Jesus olha em redor e diz assim: quão dificilmente os que possuem riquezas entrarão no meu reino. Aí os discípulos olharam um para o outro no versículo 24 e disseram assim: o que ele está falando? Ó, se há de mim? Se há de mim? O rico é difícil de ser salvo. Eu acho que você não está entendendo a admiração deles. Quer que eu te explique? Se ele que é rico não vai ser salvo, crente quando entende ou dá glória ou ri. Por causa da mentalidade. Eu sei que vocês têm uma mentalidade mais avançada que os discípulos hoje. E até porque vocês aprenderam com eles. Mas aqueles ainda estão aprendendo com Jesus. Porque, gente, teologia da prosperidade pregada de modo falso. Porque tem a prosperidade no evangelho. Tem ou não tem? Senão essa igreja aqui era toda feinha. Mas olha que igreja chique. O povo aqui é próspero. Olha esse uniforme. Olha minha meia. Eu ganhei ontem. Eu falei, que diacho de meia é essa que eu ganhei? Aí, quando eu vi a camiseta, eu falei, olha, Deus queria que eu combinasse com a camiseta do Congresso. Porém, às vezes, a prosperidade é pregada de modo errôneo. Só que a falsa teologia da prosperidade é realidade, mas não é novidade. Então, na mentalidade dos discípulos seria: todo rico é abençoado por Deus e todo pobre, posso falar? É amaldiçoado. Todo rico tem intimidade com Deus, logo o pobre não tem. Essa é a questão da mentalidade dos amigos de Jó, que está mais para amigo da onça. Porque os camaradas vêm a Jó e dizem assim: tu está em pecado, confessa, porque tu era rico, agora está pobre, cheio de tumor. Fala onde é que está teu pecado. Fala onde é que está teu pecado. Porque nós pensávamos que tu era mais crente que nós por causa do teu dinheiro. E agora nós temos mais condições que tu, pelo menos um caco de telha. Toma aqui para você se coçar. Tu está em pecado. Aí os discípulos se admiram. Quando os discípulos se admiraram, Jesus tornou a falar e disse assim: quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. E o que é confiar? Depender, colocar sua vida naquilo. E Deus não aceita. O diabo aceita você confiar em Deus e nele. O diabo aceita você estar no domingo no culto e segunda na balada. Tute. O diabo aceita você bater no homossexualismo, mas viver no adultério. O diabo aceita
Tem ciúmes. Então Jesus diz: quem confia na riqueza, dificilmente entrará no meu reino. Ou seja, confiar, depender, colocar sua vida naquilo. Nunca perde sono para orar. Nunca faz um jejum de 24 horas. Não lê um capítulo da Bíblia por dia. Não tem coragem de evangelizar. Mas quando se trata ganhar dinheiro, aí tu perde a noite de sono. Aí você compra aquele curso. Para fazer teologia não, mas para saber como ficar rico tu compra. Tu largou o menino que era pobre, trabalhador, para ficar com aquele do sonzão rebaixado. Maria Gasolina. Porque é só o menino que apanha, as minhas também tem que apanhar. Então, quem coloca a sua vida nas riquezas dificilmente entra no reino de Deus. Por quê? Porque as riquezas dominam e não pode ter dois reinos. Ou Deus te domina ou a riqueza te domina. Parafraseando para outras áreas da vida: ou Deus te domina ou o pecado te domina. Ou Deus te domina ou a carnalidade te domina. Não há espaço para dois reinos. Um tem que morrer para o outro reinar. Próximo. Olha Jesus explicando: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Não inventa não. Não inventa. Jesus era direto. Não, porque a agulha era um buraco no muro que o camelo ficava abaixado e andava se arrastando. Não, é agulha mesmo. É mais fácil um camelo, um bichão, passar no fundo da agulha do que um rico entrar no meu reino. É o que Jesus está dizendo. O que ele está falando aqui é de impossibilidade. É possível um camelo passar no fundo de uma agulha? É possível? Não! E Jesus está dizendo: do mesmo jeito que é impossível um camelo passar no fundo de uma agulha, também é impossível quem ama o dinheiro entrar no meu reino. Ele está falando de impossibilidade, gente, não é entrar na cidade. É só respeitar o contexto. Aí, irmão, fala comigo, pois mim, toda a igreja, diga: Jesus tentou facilitar, explicando. Olha o resultado. Próximo. E eles se admiravam ainda mais. Isso, esse zoião que essa menina fez. Irmão, Jesus tentou facilitar. Aí eles disseram: agora que lascou mesmo. Como diz lá no Goiás. Ou seja, a mentalidade é, olha o versículo 26. Quem poderá se salvar? Outra mentalidade errada. Quem poderá se salvar? Qual é a resposta? 1, 2, 3. Ninguém. O homem só sabe pecar. O homem só sabe matar, roubar e destruir. Pastor, isso é coisa do diabo. Pois é, a gente faz também coisa que o diabo faz. Até porque João 10, Jesus não está falando do diabo, está falando de falsos pastores. Mata, rouba e destrói. E o diabo mata, rouba e destrói. Falsos líderes se assemelham a Satanás. E tem crente que é pior que Satanás. Admirou? Eu explico. Se eu disser ao demônio: sai, em nome de Jesus, o que acontece? Ele sai. Aí tem vezes que a gente fala assim: meus irmãos, em nome de Jesus, bora ficar em pé. Tu fica sentado. Meus irmãos, em nome do Senhor Jesus, tem evangelismo de domingo à tarde. Oxe, você é Flamengo. Você não ouviu e não respeitou o nome do Senhor. Quando Jesus chegou em Gadara, os demônios fizeram o homem se prostrar e adorar. Tem culto que a gente não adora. A nossa natureza caída nos assemelha a obras demoníacas. Só a regeneração nos assemelha a Jesus. O orgulho fez o anjo virar demônio. Só a humildade, semelhante a Cristo, torna homens semelhantes ao próprio Criador. Filipenses 2,7: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus,
que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou a si mesmo e assumiu a forma de servo, e tendo se achado em forma humana, foi obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que diante do nome de Jesus todo joelho se dobre e um dia toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, quando você pensa e imita a humildade de Cristo, ou seja, o Deus que se fez semelhante aos homens, esse Deus que se fez semelhante aos homens é o único que pode te capacitar para te torná-lo semelhante a Ele. Então os discípulos aqui perguntam: quem poderá se salvar? Ninguém, porque o homem só sabe pecar. Todos pecaram, todos, e destituídos estão da glória de Deus. Vossas obras de justiça, diz Isaías 64, são como trapos de imundície. Paulo disse: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Diante da santidade de Deus, todo mundo é ímpio. Sua própria santidade tem pecado, irmão. Só a santidade de Deus é pura e original. Se não fosse a graça. Então olha a mentalidade deles: quem poderá se salvar? 27, Jesus porém olhando para eles disse. Aí chega no texto do tema. Para os homens é. Ou seja, qual foi a pergunta dos discípulos? Quem poderá se? Aí Jesus vai responder: para os homens é impossível que se salvem. Está preparado para dar uma glória a Deus? Aqueles que só podem pecar não podem se salvar. Mas aquele que não pode pecar é o único que pode nos salvar. O nome dele é Jesus. Para os homens é impossível. Então do que o texto está falando que para os homens é impossível? Se salvar. Porque tem gente que pega esse texto e diz: não vou tomar remédio. Por quê? Porque para Deus tudo é possível. Tá, mas para tu também é possível tomar remédio. A minha esposa descobriu um caroço no seio. 1 ano. Arranca. 2 anos. Amor, arranca. 3 anos. Amor. No 4º ano eu falei: bora ali. Bora. Entramos na clínica. O que está fazendo aqui com você, amor? Ultrassom. E a doutora disse: arranca. Tá bom. Aí fomos para casa. Aí a Luana: Eu não vou arrancar. Por quê, amor? Jesus vai me curar. Falei: vai não, amor. Vai não, amor. Por quê? 4 anos já era para ter curado, né, minha filha? Aí ela: será? Eu falei, brincando com ela, eu falei: é óbvio. Você nasceu com isso, amor? Não. Então não é normal, né, amor? Não. Então é para tirar. Mas Jesus vai curar. Eu falei: vai não, amor. Por quê? Eu falei: primeiro, porque já tem esse tempão. Segundo, você tem plano de saúde. Gente, eu estou errado? Ah, mas para Deus tudo é possível. Sim, mas para você muitas coisas são possíveis. Ele disse assim: ó, os sãos não precisam de médicos. Pelo amor de Deus, eu não preciso explicar isso aqui. Se os sãos não precisam de médicos, se tem são, tem o doente. Então o médico é para quem? Para o doente. Vai para o médico, irmão. Porque o mesmo Deus que trabalha sem a mão do médico é o mesmo Deus que faz através da mão do médico, meu Deus do céu. Então fala comigo: toda providência é divina, ainda que não seja milagrosa.
parecendo um menino. O menino é aquele que quer que tudo alguém faça por ele. Não, Eliseu, filho, eu faço isso. Papai! Ele aprendeu agora. Papai, me ajude, me ajude. Falei, é o quê? O carrinho, caiu. Falei, pegue, sei que derrubou. Se não cresce folgado, irmão. É, porque ele joga. Papai, me ajude. Não, vou ajudar, não. Para os homens é impossível o quê? Se salvarem. Gente, então o texto está falando da impossibilidade da salvação. Tem coisa que é possível para você. Você não quer estudar. Tem gente que está ganhando dinheiro, mas a maioria não ganha. Aí tu fica lá no Free Fire. Delino, meu irmão vende meus livros. A gente tem um site. 67% dos clientes que compram meus livros são mulheres. Pode dar aleluia mesmo. Cadê os meninos? É claro que algumas meninas vão ficar para titia. A menina estuda, se forma, se capacita. E o cara? E aí, já é ou já era? É assim mesmo, tá? Fala, Deus. Lá na minha igreja assim, lá de ser bobão, onde eu congrego. Pastor Eliseu disse que a igreja é dele. Daqui a pouco tá lá no YouTube. Foi eu? Não. Aí, 15, 16 anos. Vai estudar, véi. Eu sou baiano, irmão. O baiano fala assim, vai estudar, véi. Hoje estudar pra quê? Um jovem da nossa igreja. Gostava de 3 meninas de vez. Eu falei, estudar pra quê? Cara, faz o seguinte. Durma 10. Acorde 8. Procura um lava-jato, vai lavar carro. Procura um terreno, vai roçar. Já que você não quer estudar. Não, eu prefiro estudar. Falei, então faz o seguinte, durma 3 horas da manhã estudando. Acorde 6, 7, vá estudar de novo. Quando você tiver seus 30 anos, aí você curte a vida. Vai para o cinema, vai para a praça, vai para onde tu quiser, fazer o que você quiser. Agora, estuda, se prepara. Não, mas eu só estou com 15 anos. Mas daqui a pouco você tem 40. Ali, até chegar nos 40, Jesus já veio, já voltou 2 vezes. Aí chegou o pastor Marco, que hoje está nos Estados Unidos, era vice-presidente da nossa igreja, e disse assim, meu filho, demora não. Irmão, quando você está novo, você olha para os 40 e diz, vai demorar. Mas quando você está no 40, pastor Marco falando, você diz assim, passou rápido. É verdade ou não é? Ó, tanto de 40. Por quê? Tu falou que é porque quis. Por quê? Porque é assim, eu conversei com o Delino hoje. A conta chega. Hoje, com 30 anos de idade, eu tenho 11 livros escritos, sou professor de teologia, sou pregador, prego no Brasil e fora do Brasil. Estou lançando mais 2 livros ao mesmo tempo, Gênesis e Apocalipse. Casado, não pago aluguel nem prestação de carro. E não sou pastor local de igreja, sou co-pastor em um campo. E tenho cursos online, de faculdades de curso online. FACEB, Academia de Pregadores, e o meu próprio curso, consolidando meu ministério. Só que a mesma mãe que me levava para a igreja, levava meus 5 irmãos, a carreirinha assim, ó, parecendo um monte de pintinho atrás da galinha. Assim, ó, Elias, Eliseu, Tiago, Daniel e Felipe. Todo mundo para a igreja.
Chegava na igreja e minha mãe falava aos 5, vai todo mundo logo pro banheiro e tomar água, porque na hora do culto ninguém vai. Aí ia todo mundo. E sentava. Acabava o culto, as filhinhas, de novo. Tinha dia que eu não queria ir pro culto, não. Estava assistindo Dragon Ball Z, Pokémon. E minha mãe com a varinha. Vai não? Nas canelas, tome-lhe. O Elias não queria, tome-lhe. Ou seja, a mesma. Mas o Elias e o Tiago, quando completaram 15 anos, quer ir para a igreja mais não. Quer ir para a igreja mais não. Aí hoje, Daniel e Felipe, que vieram comigo para Brasília, casados, têm seu carro, moram num bom lugar, que eu peguei no pé para estudar, paguei cursos. Felipe é o produtor musical da minha esposa, canta na mesma equipe de louvor que canta o Delino na igreja deles em Goiânia. É compositor e produtor musical de uma banda chamada Caso Worship. Já saiu da igreja, mas tem contrato com a banda. O Daniel faz a minha agenda, cuida das minhas redes sociais. Casado, já está adquirindo sua casa, carro próprio, quitado. Já o Elias e o Tiago, nós temos que ajudá-los sempre, sustentá-los. Por quê? Porque lá atrás, eu, por dormir tarde estudando e acordar cedo para pregar, eu era chamado de pato rouco, por causa da voz. Lá atrás, me chamavam de titio. Titio é bestalhado. Se acha. A conta chega. Deus faz, primeiro, o que Ele quiser. Segundo, Deus faz o impossível. O que é possível a você, Ele não vai fazer. Deus não é Papai Noel, Deus não é babá, você não é bebê, a vida não é berçário, crescer dói. A minha filhinha, Esté Caroline, já sangrou, fez cirurgia. Teste do pezinho, não achava o sangue, 5 agulhadas. Teste do olhinho, um monte de colírio para fazer o negócio no zóio. É agonizante, crescer dói. Quer ficar na mesmice? Fica aí. Fica aí. Agora, sabe ler, tem saúde, pode ler, pode aprender, pode estudar e não quer. Quando chegar lá na frente, vai estar na prova, na luta, colhendo no campo da preguiça e a culpa vai ser de Deus. Vou fazer campanha. Abre a porta, Jesus. Eu não vou abrir. Por quê? Porque você não tem capacidade de mantê-la aberta. Esse governo, esse desgoverno não investe na educação. Quantos livros você lê no mês? Ele faz o que é impossível. O camarada chegou perto de mim assim, ó. Pelo tamanho dele, comparado a ele, eu estava do tamanho do menino aqui. Aí ele encostou a cabeça em mim e fez assim, pastor Zé, ó. Faz o download, Jesus, faz o download, Jesus. Não vou atrapalhar o gel, não. Faz o download, Jesus, faz o download, Jesus. Falei, o que é isso, varão? Ele, eu estou recebendo as mensagens aqui, varão. Recebendo os esboços aqui, varão. Falei, vá lá no meu escritório. 1000 livros lidos. 4 livros lidos no mês. 5 faculdades teológicas. Eu estou gritando aqui, mas lá não gritei não, só falei. É porque me estressa, gente burra. Falei, Deus não vai fazer download, varão. Irmão, o Espírito Santo não dá aula de exegese, nem de hermenêutica, nem de interpretação bíblica. Estuda você. Ele já inspirou os autores a escreverem as escrituras. Agora é responsabilidade sua sentar, parar, estudar, anotar, prestar atenção.
Daniel, capítulo 1, Daniel chega na Babilônia. E Nabucodonosor disse: vai ter comida, vai ter emprego, vai ter estudo. Vai ter comida, vai ter estudo e vai ter emprego. Daniel disse: comida eu não quero, o estudo e o emprego é nós. Nunca falei isso na minha vida, é nós. Aí Daniel diz: comida eu não quero porque é consagrada a ídolo. Conhecimento eu quero porque é aqui que eu vou ficar e é aqui que eu vou prosperar. E o emprego eu quero depois que eu me preparar. Aí Daniel, Misael, Ananias e Azarias estudam. Sadraque, Mesaque e Abednego é glória para demônio, tá, gente? Sempre falem Misael, Ananias e Azarias, que é o nome que dá glória para Deus. Então, Daniel, Misael, Ananias e Azarias estudam, e diz a Bíblia que eles se tornaram superiores a todos os jovens que estavam na Babilônia. Pela graça de Deus, mas pelo esforço deles também. Isso é no capítulo 1. Capítulo 2, Daniel é líder dos sábios. Capítulo 4, Daniel é conselheiro do rei Nabucodonosor. Capítulo 5, Daniel é o terceiro governador na Babilônia. Capítulo 6, o rei selecionou 120 homens capacitados. Quem estava no meio deles? Daniel. O rei olhou para os 120 e disse: no meio dos 120 tem 3 que é superiores aos 117. Quem estava no meio dos 3? O rei olhou para os 3 e disse: entre os 3 tem um que é melhor do que 2, que é melhor do que 117. Quem era ele? Aí você pensa que Daniel foi lançado na cova porque estava orando, né? Não. Vou orar porque Daniel foi perseguido, porque estava orando, né? Não. Daniel foi lançado à cova porque os 3 não queriam que Daniel assumisse a posição acima deles. Quando eles viram que Daniel iria assumir a posição acima deles, eles disseram: vamos fazer uma lei contra o Deus de Daniel. Mas como assim? Como é que a gente vai acusar Daniel na lei do Deus dele? Aí disseram: ele ora 3 vezes ao dia. A gente faz a lei que é proibido orar. Então fizeram a lei que era proibido orar só porque Daniel ia tomar a vaga de 2. Sabe por que isso? Preparo. Pastor, onde o senhor quer chegar? Onde eu já cheguei? Capítulo 1, Nabucodonosor está lá, Daniel prospera. Capítulo 2, Nabucodonosor está lá, Daniel prospera. Capítulo 4, Nabucodonosor está lá, Daniel prospera. Capítulo 5, passou Nabucodonosor, Daniel prospera. Capítulo 5, levantou Belsazar, Daniel prospera. Capítulo 5, Belsazar morreu, Babilônia caiu, Daniel ficou de pé. Capítulo 6, vieram Dário, Medos e Persas, Daniel está de pé. Dário passou, Daniel ficou de pé. Babilônia passou, Daniel ficou de pé. Medos e persas passaram, Daniel ficou de pé. Veio Ciro, Daniel ficou de pé. O mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então você tem que ser o melhor no que faz. Quem era José dentro de casa? O melhor filho que usava capa colorida. Era o melhor filho. Foi para o Egito, irmão. Chegou lá, melhor funcionário. Mandava em tudo na casa de Potifar. Se não fosse a santidade de José, Potifar, e como diz Cláudio Duarte, ia virar Boitifar. Mas José era santo e era comprometido com a verdade e com as coisas de Deus. E aí ele foi caluniado, foi parar na prisão. Chegando na prisão, melhor prisioneiro. O carcereiro deu a chave da cadeia para ele. Você manda nos prisioneiros tudinho. Aí José disse: deixa comigo, deixa comigo. Então José prospera em casa, José prospera na casa de Potifar, José prospera na cadeia. E aí chegou o tempo de interpretação. E o faraó disse: eu quero porque eu quero porque eu quero interpretação. Olha isso aqui. Ninguém dava interpretação para o rei. Aí alguém lembrou e disse: tem um camarada que interpreta sonho. Quem é ele? É um crente aí. Então manda chamar o crente veio, interpretou o sonho e deu conselho para o rei. O rei perguntou assim: onde é que a gente acharia um homem que tem o Espírito de Deus como ele? Porque você pode ser inteligente e cheio do Espírito Santo ao mesmo tempo. Agora olhe para cá, eu não sei se você vai entender isso. Eu quero que você diga após mim. Diga: não tinha cargo de governador no Egito. Faraó inventou para honrar José. Ou seja, o que é impossível, Deus faz. Voltando para Luana, o útero dela, quando ela fez a ultrassom e descobriu o neném, foi num dia que a doutora disse assim: eu tenho 2 notícias para te dar, você quer a ruim ou a boa?
Ela disse, eu quero a ruim. Aí a doutora disse, a ruim é que você tem um mioma no seu útero. Ela perguntou, e a boa? Ela disse, você tem um bebê. A doutora disse, os dois vão crescer e um vai sufocar o outro. Eu não posso fazer nada. Aí é impossível. Deus disse, deixa comigo. Aí foi a minha vez de fazer o exame, porque a gente já tinha perdido um bebê antes. Aí o doutor disse, você vai fazer uma cirurgia, depois da cirurgia você vai ter 1% de chance. E se ela engravidar com esse 1%, o neném vai nascer todo mal formado. Eu falei, eu vou tentar 1%. E tá lá Eliseu filho. Porque para os homens é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Aleluia! Então, irmão, aquilo que é possível, faça você, pelo amor de Deus. Deus não vai tocar no coração da pessoa ofendida sem você pedir perdão. Peça para Deus te dar graça e pedir perdão. Aí Ele te ajuda na petição de perdão. Deus não vai tirar sua namorada do seu caminho. Quem você pensa que é? Não, pastor, ela está atrapalhando minha santidade. Jezabel só continua no caminho de quem é Acabe. Não, é que eu estou esperando a minha Rebeca. E por acaso você é Isaac? Deus não vai te fazer uma Rebeca se você não valoriza Isaac. Você só gosta de Sansão, fortão, cabelão, cabeça de feijão, bobão. Eu estou falando de Sansão, tá, gente? Você tem que fazer sua parte. O cara quer namorar, mas é fedorento. Não banha. Não troca meia. Só vira o lado da cueca. A menina quer casar, mas não respeita os pais. Faz o seguinte, varão. Olha do jeito que ela trata o pai, que é o referencial masculino dela, ela vai tratar você. Faz o seguinte, irmã, do jeito que ele trata a mãe, que é o referencial feminino dele, ele vai tratar você. Tem um cabeludo ali, né? Nada contra, viu, varão? Do jeito que o menino trata a mãe, vai tratar a menina. Faça a sua parte, ou seja, mude seu comportamento, porque aquilo que você valoriza, você atrai. Mulher, tem muitas. Agora, esposa, quem achar uma, encontrou a bênção do Senhor. Você tem que fazer sua parte. Fica de zóio assim. Revela, papai, revela, papai. Tu é cego para eu revelar? Tu abre o zóio e olha por lado. Eu já fui daqueles pregadores. Se você veio aqui atrás de namorado ou namorada, você está no lugar errado. Porque aqui é lugar de adorar. Também é lugar de arrumar a vaza e o vaso. Vai achar onde, irmão? A gente não anda em boate, não anda em prostíbulo. Tem que ser aqui. Faz sua parte, entendeu? Pede o WhatsApp. Começa a seguir no Instagram. Aí tu curte as fotos das piricrentes e tudo e quer o compromisso com a irmãzinha. Para de curtir a foto das piricrentes. A mulher não gosta não, varão. Mulher gosta que você curta só a foto dela. É mentira, irmãs? Tá vendo? É verdade ou não é, irmãs? Curte a foto só de sua esposa. Curte a foto só da sua namorada. O que é curtir? Gostei. Mas você só gosta do que você observa, do que te atrai. Faz sua parte. A mulher odeia ser comparada. Sabe o que eu sei disso? 12 anos de casada, ainda estou tentando entender ela, mas... Faz sua parte. Antes de casar, eu estudei sobre casamento. Muita teoria.
Dê uma ajudazinha de uns 10%. É na prática que a gente aprende. Mas faça a sua parte. Quem está me entendendo? Porque Deus só faz o que é impossível. Eu encerro essa mensagem, que é o seguinte. Qual é o tema de vocês? Aí eu fiz esse arrodeio todinho para falar o seguinte, que eu não tenho mais tempo. Deus faz desfazendo. Fala aí, fala após mim. 1, 2, 3. Bora pro texto. Deus faz desfazendo. O camarada chega diante de Jesus e diz: bom mestre, que devo fazer para ter vida eterna? Jesus disse assim: você percebe o que está implícito quando você me chama de bom? Quando você me chama de bom, você está me chamando de Deus. Você está me chamando de Deus. Quem sabe ele diria: sim, tu és Deus. Aí Jesus disse: já que eu sou Deus, vende tudo que tem, pega o dinheiro, dá aos pobres e me segue. Ele disse: eu não quero esse Deus, e virou as costas para Jesus. Então Jesus está desfazendo a noção errada que ele tem de Jesus. Porque se de fato Jesus é um Deus, o único Deus, ele abriria a mão do falso Deus, que é o dinheiro. Mas como ele virou as costas para Jesus por amor ao dinheiro, então não é Jesus que é o Deus dele. Quem é o Deus dele? O dinheiro. Então Jesus faz desfazendo. Jesus desfez aquele conceito de que ele estava se importando com as coisas de Deus. Para Jesus trabalhar na sua vida, ele vai desfazer muitas coisas que você pensa que era correto, que era santidade, que era Bíblia, e não era. Segundo lugar, olha só, Jesus diz assim: você conhece os mandamentos? Você conhece os mandamentos? Versículo 19. Eu falo e você repete, é sério, isso é pedagógico. Diga: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Presta atenção. Todos esses mandamentos são negativos. Não farás, não farás, não farás. Sim ou não? Exceto um é positivo aqui: honra teu pai e tua mãe. O único que é positivo é no círculo familiar. Ou seja, ele é alguém que simplesmente não faz. Aí Deus vem a ele e desfaz essa noção de que salvação é por aquilo que você não faz. Tem gente que pensa o seguinte: eu não minto, estou salvo. Eu não mato, estou salvo. Eu não roubo, estou salvo. Eu não fumo, estou salvo. Eu não bebo, estou salvo. Quem nunca viu isso? Eu não mato, eu não roubo, eu não bebo. Lá minha piguinha de vez em quando, mas eu também não sou igual a esses caras e tal. Então as pessoas pensam que elas vão conseguir a salvação por aquilo que elas não fazem. Aí entra Jesus e diz assim: agora você vai ter que fazer o quê? Vender o que tem, dar o dinheiro aos pobres, ter um tesouro no céu, vir a mim, me seguir, tomar a cruz. Porque salvação não é você deixar de fazer. Salvação é você me permitir fazer em você, enquanto você também faz a sua parte. Senhor, me liberta, mas você vive na pornografia. Senhor, me liberta da masturbação, mas você vive na pornografia. Ei, eu preciso falar isso aqui porque eu estou pregando para jovem. E quem vive na pornografia está roubando o corpo de alguém. Se você se masturba pensando na irmã que também não vigia, porque Deus é justo, ela usa a roupa mais justa que Deus. Tem umas irmãs que você tem que dar um fruto para ela. Dá um fruto. Ela vai perguntar: para quê? Aí você fala que Eva só percebeu que estava nua quando comeu do fruto. Aí você se masturba pensando na irmã, numa mulher que não é sua. Diz a Bíblia: aquele que deseja a mulher que não é sua, foi Jesus que disse, cometeu adultério com ela, imoralidade sexual. Você é adúltero, você é imoral, você é promíscuo, porque ela não é sua. Você é ladrão. Segundo, você assiste vídeos pornográficos, você assiste para ter prazer. Mas quando você está assistindo, é o homem que está gerando prazer na mulher, e você está assistindo para ter prazer. Mas quando você vê que um cara está gerando prazer. Então a mulher sente o prazer, ela está sentindo o que você quer sentir. O que? Prazer. Então se ela está sentindo o que você quer sentir, você vai pensar em quem está gerando o prazer. E aí você compara você com o cara, e você começa a desejar quem está dando prazer.
E aí na sua mente se torna confusão. Será que eu sou homem? Porque eu estou aqui para ter prazer, e eu estou assistindo a mulher tendo prazer. Então é o cara que está gerando prazer. Se eu quero gerar prazer, quem eu vou desejar? E o diabo te escraviza, te joga para baixo. Aí você tem vergonha de orar, você tem vergonha de ler Bíblia. O céu se fecha porque você entristece o Espírito Santo. Por quê? Porque você quer que Deus faça o que você pode fazer. Assim como esse pecado te afastou da oração, volte a orar mesmo fraco, porque é a oração que vai te afastar do pecado. E Deus me manda dizer a alguém: um crente fraco de joelhos é mais forte do que 1000 demônios de pé. Chora de joelho, clama de joelho, substitui o pensamento, vai ler Bíblia, toma um banho gelado, desbloqueie esse celular seu, tira esse tanto de senha, pega o seu computador e traz para a sala, para todo mundo ver o que é que você está vendo, e confessa para alguém, pede ajuda. Porque a salvação não é pelo que você deixa de fazer, é por aquilo que você também faz. Porque Deus ama o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus fez, amou e deu, para que todo aquele que nele crê, é você que tem que crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Apocalipse diz: a Babilônia está caindo, sai dela, povo meu. Não é Deus que vai te tirar da Babilônia, é você que decide sair. Elias entrou na caverna, Deus disse: sai da caverna. Por que, Senhor? Porque não foi eu que te coloquei, foi você que entrou. Jeremias 18: o vaso se quebrou na mão do oleiro. Então não foi Deus que te quebrou, foi você que se quebrou. Pedro abriu a boca e negou Jesus 3 vezes. Eu não conheço esse homem, eu nunca vi esse homem, eu não conheço esse homem. Caiu. Jesus foi até Pedro e fez Pedro falar 3 vezes. Jesus poderia chegar e dizer: te amo, te amo, te amo. Não! Jesus faz ele falar, porque foi ele quem pecou com a boca, foi ele quem negou com a boca. Agora ele vai ter que confessar com a boca: tu me amas? Te amo, Senhor. Tu me amas? Te amo, Senhor. Tu me amas? Te amo, Senhor. A mesma boca que negou tem que abrir a boca para confessar. E ele negou Jesus ao lado de uma fogueira. E quando ele vai ser restaurado em João capítulo 21, ele confessa Jesus 3 vezes ao lado de uma fogueira. Sabe por quê? Porque o mesmo cenário que o diabo montou para sua derrota, Jesus vai criar para te dar vitória. Que cenário é esse, pastor? Se foi no quarto que você caiu, é no quarto que você vai ser cheio de poder e receber dons espirituais. Se foi na área relacional, relacionamento, namoro, que você caiu, é num relacionamento que Deus vai sarar você, sarar o seu caráter. Se foi na vida financeira que o diabo envergonhou você, é nessa área financeira que Deus vai prosperar você. Por quê? Porque ele faz o impossível. Mas você tem que entender isso: o evangelho não é só o que eu deixo de fazer, o evangelho é também o que eu faço. Então ele estava acostumado com não faz, não faz, não faz, não faz. Aí Jesus vem e diz: faça, vai, faça, vende, faça, dê, faça, volte, faça, tome a cruz, faça, me siga, eu serei seu Deus, eu serei seu modelo. E sabe o que ele fez? Virou as costas para Jesus, e Jesus deixou ir. Se você quiser vir, ele diz: vem. Mas se você quiser vazar, ele diz: pode ir. Quem quiser vir após mim, tome sua cruz, negue a si mesmo. Quem quiser, não quer? Tchau. Pai, me dá o que é meu, eu quero partir. Toma, meu filho, aqui é seu, pode partir. Jesus sempre curava alguém e dizia: vai, tua fé te salvou. Vai. É você quem diz: eu não quero ir. Em João capítulo 6, Jesus pregou um sermão duro. Começaram a abandonar Jesus, só ficou os 12. Jesus olhou para os 12 e perguntou: e vocês não vão vazar também, não?
Vocês também não vão embora, não? Pedro levantou no meio deles e disse: para quem iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Ele não te obriga a servi-lo, mas ele te ama tanto que se você pensar no amor dele, você não vai trocar o amor dele por nada. Evangelho não é só o que você não faz, evangelho é o que você faz também. Ou seja, não adianta deixar de mentir, tem que falar a verdade. Não adianta parar de roubar, tá tudo em Efésios 4. Tem que trabalhar para ter com quem repartir com quem precisa. Não adianta abandonar o mundo, tem que abraçar o evangelho. Então o evangelho não é só o que você deixa de fazer, é o que você também escolhe fazer. Você não é robô, você não é máquina. Deus é um ser pessoal e Ele quer ter um relacionamento contigo. Delino, canta aqui aquela: guarda meu coração. Pode ficar sentado. Você pode abaixar a cabeça comigo. Senhor Jesus, eu sei que o Senhor não nos manda fazer nada se o Senhor não for nos capacitar. O Senhor não exige de nós aquilo que o Senhor não nos capacitou a fazer. Se o Senhor mandou aquele jovem ir, é porque o Senhor deu a ele capacidade para fazer. Mas ele rejeitou sua ordem, ele rejeitou sua voz, e aqui está essa juventude que quer crescer na palavra, quer se desenvolver no ministério, quer ter uma família abençoada, quer vencer o mundo, quer vencer o pecado, quer vencer o diabo. Guarda nosso coração, Jesus. A tua palavra diz: filho meu, guarda teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Mas às vezes a gente não consegue guardar. Então nos ajuda a guardar o nosso coração pelo poder da palavra. Nos ajuda a guardar o nosso coração com louvores espirituais. Pai, eu não posso perder minha essência, nem querer viver de aparências. Pai, eu preciso viver o que a palavra diz e não esquecer da minha raiz. Pai, fui gerado na simplicidade, não posso viver de vaidade. Pai, um pedido eu preciso fazer, não me deixe esquecer de onde saí, pra que eu vim. Seu propósito eu preciso cumprir. Guarda meu coração. Guarda meu coração, guarda meu coração. Não quero viver de aparências, não posso perder minha essência. Guarda meu coração, guarda meu coração. Não posso viver de vaidade, fui gerado na simplicidade. Guarda meu coração. Levante a sua mão. Mas eu escolho Deus. Diga, Senhor. Eu Diga, escolho Senhor, ser amigo sozinho eu não de consigo. Deus. Eu escolho te pedir ajuda. Já mudou. Eu escolho te pedir ajuda. A vida de Deus. Eu escolho depender de ti. Me Mas eu ajude escolho Deus. pela graça. Eu escolho ser amigo de Deus. Pela graça. Eu escolho Cristo
Cristo todo dia. Receba a graça Já de Deus. morri pra minha vida, agora vivo Para vencer a o mundo. vida de Deus. Receba a força de Deus para Mas vencer eu o pecado. escolho Deus. Receba a força de Deus para vencer Eu o diabo. escolho ser amigo. O Espírito Santo está te dando força. Escolho Cristo todo dia. O Espírito Santo te Já dá morri poder com a hoje. minha vida, agora vivo a vida de Deus. O Espírito Santo te dá Eu força. escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Quem vai cair é Já Satanás. morri pra minha vida, agora vivo a vida de Quem vai cair é Deus. Satanás. Eu te ajudo. Eu te sustento. Eu faço a obra no seu caráter. Só não me abandone como o jovem rico fez. Só não vire as costas para Jesus. Apesar de suas fraquezas, apesar de seus temores, não abandona Jesus. Ele não desiste de você. Ele se importa. Compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande. Eu quero saber onde está a primeira pessoa Ele não desiste. que se afastou do Evangelho porque pensou que não conseguiria fazer o que Deus quer que você faça. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer: na minha presença você consegue. Com o meu poder você consegue. Com a minha graça você consegue. Eu quero orar por você que se afastou do Evangelho, mas quer voltar para Jesus hoje. Por você que nunca confessou Jesus como seu único Senhor e Salvador, mas hoje você não quer virar as costas para Jesus. Hoje você quer receber Jesus. Se tiver alguém, me dê um sinal com a sua mão para a gente orar por você. Na nave da igreja, na galeria, tem uma moça com a mão estendida. Vem cá, filha, para a gente orar. Onde está a segunda pessoa para Jesus? Onde está a segunda pessoa para Jesus? Alguém vem com ela. Ele não desiste. Ali a segunda pessoa está vindo para Jesus. Está vindo aí a Ele segunda não pessoa. desiste. Onde está a terceira pessoa? Com a minha graça você consegue. Aquele jovem não conseguiu porque ele virou as Ele costas não desiste. para o único que poderia ajudá-lo. Cadê a terceira pessoa? Ele não desiste. Ele não desiste. Cadê a terceira pessoa para Jesus? Cadê a quarta pessoa? Ele pra- não desiste. Cadê a quarta pessoa para Ele não Jesus? desiste. Deus faz. Ele não Deus faz você fazer. Deus dá graça para você fazer também. Deus dá força para você Ele ter o seu não testemunho. Você vai contar a sua história. Pela graça, é só não abandonar Jesus. Aquele jovem estava empolgado pelo que ele não fazia, mas agora ele recebeu a chance de fazer e virou as costas. E você Onde está a quarta pessoa para na Jesus? Se escuridão você estiver na da galeria, eu noite, te aguardo. apaga o seu aguardo você descer. passado. Está aqui a quarta pessoa. Não desiste de você. Aleluia, você consegue porque eu te dou forças. Ele não desiste. Eu te dou graça, a minha presença te sustenta. Ele se importa. A minha presença te molda, a minha presença te Ele prende. seu A caminhar. minha presença te transforma. Amor tão grande. Ele não desiste. Aqui tem mais uma vida para Jesus que está voltando para papai. Ele compreende seu caminhar. Chegou mais uma vida aqui para Jesus. Glória! Eu estou na Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus gosta de ver isso aqui, irmão. Tá vindo mais vidas para Jesus. Isso, acompanha ela. Porque é noite de transformação. O
diabo está perdendo as almas e Jesus está ganhando nessa noite. O diabo perde as almas e Jesus ganha as almas. Olha aí, quando Jesus toca, a obra é assim. Alguém do lado dele, quando Jesus toca, a obra é assim. Aleluia. Olha aqui, mais uma vida para Jesus. Olha ali, mais uma vida para Jesus. Vai dando glória a Deus, irmão. É Deus na casa. Ele não desiste. Ele não Você desiste. caiu, mas eu te levanto. Você parou, mas eu te faço avançar. Pode tocar. Você desistiu, mas eu não desisti de você. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Venha, venha. Diga não para Satanás. Ele não desiste. Diga não para a carne. Jesus Ele pode. não desiste. Jesus pode. Deus faz. Ele não desiste. Não importa o que você faz, se na escuridão da noite ele apareceu. Galeria, levante a sua mão, dê glória a Jesus. Desiste de Você aqui da nave da igreja, levante a mão e dê glória a Jesus. Ele não desiste de você. Em nenhum outro nome há entre os homens pelo qual possamos ser salvos, só pelo nome de Jesus. Canta, 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 canta. Ele não desiste de você. Ele se importa. Ele conheceu. Ele não desiste. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende teu caminhar. Chora, pede perdão, se humilha. Você é pobre, miserável, cego, nu, mas a graça dele está aqui para te levantar. Você merece a morte, você merece o juízo, mas a graça te perdoa, a graça te defende, a graça te abraça. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste. Canta forte, igreja, ele não desiste. Ele não desiste. De você. A igreja orou, Jesus ouviu e respondeu. Chega aqui perto. Te recebo Eu te recebo como meu único Senhor como meu único Senhor e meu Salvador. e meu Salvador. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Senhor Jesus, Senhor Jesus, recebo o meu Senhor e meu Salvador. Senhor Jesus, eu te recebo no meu Salvador. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te recebo o meu Senhor e meu Salvador. oh glória, oh glória. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Senhor Jesus, Eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Senhor Jesus,
Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Senhor Jesus, eu volto. Não é só Deus, Senhor. Uma vida para Jesus, 2 vidas para Jesus, 3 vidas para Jesus, 4 vidas para Jesus, 5 vidas, 6 vidas, 7 vidas, 8 vidas, 9 vidas, 10 vidas, 11 vidas. Diga, filho, Senhor Jesus. Destruir o plano de Deus para a sua vida. O mundo não vai anular o que Deus escreveu para a tua história. Igreja, olha o que o diabo perdeu, a igreja ganhou, porque Jesus faz. Jesus faz. Pastor, por favor. Não é pregador que ganha alma, é o pastor que ganha mais responsabilidades. O pastor de vocês vai orar por vocês. O microfone para o pastor. O pastor de vocês vai orar por vocês. A autoridade de Deus aqui nessa igreja está na vida desse homem. Ele tem a sabedoria e a palavra de Deus para direcionar quem precisar. Já com a oração do pastor, eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Recebam a oração do líder da igreja. Senhor Deus, nós te oramos por essas vidas que decidiram aceitar teu filho Jesus como Salvador. Sabemos que o nome delas estão sendo registrados agora no livro da vida, Senhor. Agora